Estamos de volta. Hoje nós estamos conversando com Berenice Germano sobre essa coleção que tem como título As Aventuras da Gotinha Dourada. Mas antes de nós continuarmos a nossa conversa aqui com a Berenice, gostaríamos de convidar você a ser um divulgador da doutrina dos espíritos e colaborar conosco para que consigamos chegar a lugares mais distantes e com mais qualidade para pessoas que não têm, como nós, a bênção da informação, do consolo, da orientação. Se você quer nos ajudar, você pode se associar ao Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Você colabora para que as pessoas tenham essa informação e sejam mais consoladas, mais orientadas. Nós agradecemos a sua participação. 0800 12 18 38. Bom, Berenice, continuar, vamos falar da Gotinha Dourada. Então, nessa primeira aventura dela, ela vem para a Terra na chuva. E é interessante porque ela traz para nós a naturalidade da chuva, a naturalidade do relâmpago, do trovão, porque são coisas naturais. Uhum. É evidente que nós temos que ter alguns cuidados porque faz parte, mas isso é uma coisa natural, não precisamos ter medo, né? Exatamente. Tudo é muito natural para a Gotinha. E ela cai num rio limpo, né? Limpo. Que tem peixes. Isso, conhece o oxigênio, o senhor oxigênio. Pois é. E depois vai para o rio poluído, né? Exatamente. Aí começa a ir para um rio poluído e perde os amigos, né? O peixinho, o oxigênio tão importante, e vai para um rio morto. E ela percebe que ela caminhou para um rio morto. É interessante, uma outra coisa também que a gente percebe muito nesses livros, é a ansiedade da Gotinha, muito similar à ansiedade da criança, né? Da criança e do jovem, porque ele tem uma ânsia de criar, ele tem uma ânsia de falar, de perguntar, de saber, e a Gotinha é exatamente assim, ela quer saber tudo, ela fala, ela se intitula faladeira, né? Então, eu acho muito interessante, tanto que ela vê toda essa tristeza no rio poluído e ela quer contar para as crianças, né? Para que as crianças não façam isso, né? No futuro. É daí que nasce a ideia de criar, contar as aventuras as futuras aventuras que ela teria, né? Para contar essa ansiedade de levar esse conhecimento até as crianças do que acontece com uma gota num rio poluído ou em outros lugares. Pois é, e ao mesmo tempo conscientizar a criança, né, e já ensinando para que ela se torne um adulto consciente, né, e não faça, né, e mude essa situação. Porque nós estamos vivendo um momento em que a natureza está sendo muito destruída, né, muito, na verdade, agredida, né, e nós não podemos continuar desse jeito, porque os maiores prejudicados seremos nós, né, porque somos natureza, fazemos parte da natureza, né. Uhum. Bom, o segundo livro, Amiga Árvore. Bom, eu sou suspeita para falar, mas cada aventura é uma graça, é muito gratificante. E para a criançada, a gente tem tido experiência com a criançada, com os livros, né? Então, a criançada se apaixona, literalmente se apaixona pelas gotinhas, a dourada e a azul. Pois é, agora toda vez que vier o vento do norte, a gente vai começar a prestar atenção, porque ele fala sempre, após o vento do norte, a chuva vem, né? Isso. E é interessante porque o avô do meu marido sempre, ele morava num sítio, e toda vez que íamos lá, ele dizia assim, vão embora porque a chuva vai vir forte. Por conta do vento, ele sabia se o vento vinha de tal lado ou de outro lado, se ia ter chuva forte ou não, né? E é uma realidade, isso é a natureza. Você consegue conviver bem com ela, porque ela dá demonstrações do que vai acontecer. Exatamente. Né? E tem um detalhe, a gente, com essa seca no Sudeste, houve uma reportagem que o vento vem da Amazônia. Da onde vem? Do norte. Pois é. O vento do norte que traz a chuva para o Sudeste.
Muito bom. São lições importantes, né? Porque não só conceitos morais, mas todo o conceito de como funciona a natureza. Né? E se você souber lidar com isso, fica muito fácil. Você não vai ter problemas, não vai faltar nem água, nem energia e nem nada. Né? Aqui ela cai numa árvore, né? Ela cai num pomar, não é pomar, isso? Isso. Num pomar, e aí o Bento José vai descrevendo cada árvore, né? E a função de cada fruta e como que nascem as frutas nas árvores. Pois é, ela conhece aqui os sais minerais, o gás carbônico, porque tudo faz parte da fotossíntese, da alimentação da raiz. Ela consegue entrar na raiz da árvore, né? Elas pegam uma carona com a dona minhoca. Pois é. A função da minhoca, quer dizer, existe uma preocupação com cada detalhe da natureza, como que funciona. Pois é. É interessante porque hoje as crianças estão muito no videogame, muito na tecnologia, né? A tecnologia é importante, mas a natureza é também muito importante, né? Então, nós temos que dividir essa condição, esse aprendizado, né? Então, eu acho que é interessante conhecer, porque além de conhecer as árvores, conhece os rios, conhece como funciona, o que é o oxigênio, onde entra o gás carbônico, porque o gás carbônico também existe, também é útil na natureza, né? Os sais minerais, ele descreve quais são os sais minerais. Então, eu acho muito importante essa orientação para as crianças, né? E elas estão atentas e elas estão preparadas para receber essa informação. E é um aprendizado gostoso, porque você aprende lendo assim de maneira bem leve, o conhecimento vai chegando assim de uma maneira bem gostosa, né? E despertando muito interesse. E eu, adulta que sou, que já tenho neto, entrei na história, né? Você entra na história e você faz parte do caminhar dela pela árvore, pelas raízes, com a minhoca, sem a minhoca, no rio, onde tem peixe, onde não tem peixe. Então, isso é muito interessante, né? Você sai dos seus problemas, você entra como que efetivamente na natureza que você faz parte, né? É muito interessante isso. E à medida que ele vai descrevendo, você percebe a união da natureza. Quer dizer, nada se faz sozinho. Tudo é entrelaçado. Tudo é entrelaçado e se você passar isso para a nossa vida, a gente vai... exatamente isso, a gente precisa um do outro. Pois é tudo solidário, né? Um ajuda o outro. Isso, exatamente. Então você dá efetivamente o conceito de solidariedade. Porque nós precisamos uns dos outros, assim como a natureza, né? Tudo está encaixado, tudo está interligado, né? E nós perdemos isso. Nós estamos cada um por si. E aí dificulta a nossa vida. E a gente começa a reclamar. E aí piora, né? Então, eu acho que os livros infantis servem muito para os adultos, para eles buscarem a criança que está dentro deles e que faz um mundo melhor e faz a vida melhor e se torna mais feliz, né? Eu acho que é importantíssimo isso, né? A gente tem a impressão que é só para crianças, mas, na verdade... Para todos nós, Para todos nós. Muito bom. Nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando um pouquinho mais dessas aventuras. Até já.